Esse Rav Pinchas Ben Yair, ele listou uma série de virtudes, que é uma escada que leva até os níveis mais elevados de perfeição. Existe uma explicação inteira sobre tudo aquilo que ele falou, mas eu vou citar pelo menos a escadinha, que a modéstia leva ao temor a Deus, o temor a Deus leva à piedade, a piedade leva ao Ruach HaKodesh, a inspiração divina, e o Ruach HaKodesh leva à ressurreição dos mortos na era messiânica, que venha rapidamente em nossos dias. Na época de Rav Pinchas Ben Yair, era o período da destruição do templo, e os estudiosos estavam envergonhados, as pessoas decentes andavam de cabeça baixa, e o desejo de fazer boas ações era enfraquecido, e homens que eram os poderosos, de braços fortes e línguas arrogantes, eles tinham a vantagem. Isso acontece em alguns países, e as pessoas falam quanta injustiça tem pela rua, etc. E aí ele falou que as pessoas que estão sofrendo isso, eles devem se voltar para Deus, e Deus vai ajudá-los, etc. Houve uma passagem na vida dele que o Rav Pinchas Ben Yair tinha que atravessar um rio. Esse rio era chamado Rio Ginai. Era um rio relativamente largo e só tinha como atravessar esse rio ou no local onde tinha pontes ou quando tinham barcos. Mas, infelizmente, os barcos que costumavam estar no local não estavam e não tinha como atravessar o rio. E o Rav Pinchas Ben Yair precisava ir para o outro lado do rio. E ele falou, por favor, abra o rio que eu preciso atravessar. Mas o rio respondeu para ele, eu estou fazendo a vontade do Criador. Deus criou a lei da gravidade, e a lei da gravidade, a água não pode sair voando e ficar parada num local. A água tem que correr e acabou. Do local mais alto para o local mais baixo. Então o rio falou, por isso eu não posso mudar o meu rumo. O Rav Pinchas Ben Yair falou, sabem, existe o costume de quando os justos do povo de Israel falam uma coisa, essas coisas acontecem, e se o rio não abrir para mim, é possível que as fontes do rio sequem. Quando ele falou isso, imediatamente o rio se abriu e o Rav Pinchas Ben Yair passou. Acontece que o rio se fechou, mas uma pessoa que tinha encontrado com o Rav Pinchas Ben Yair, um homem que estava carregando trigo para Matzot, ele chegou no rio, também viu que não tinha barquinho, mas ele chegou e ele chegou a ver de longe o Rav Pinchas Ben Yair atravessando. E o Rav Pinchas Ben Yair se apiedou dele e falou, rio, coitado do homem com o saco, e o rio de novo se abriu, porque o Rav Pinchas Ben Yair falou, ele vai cumprir um mandamento, trigo para as matzot, o rio abriu de novo e ele passou. Quando o rio se fechou de novo, veio um pobre coitado, que esse aqui a única coisa que ele tinha, ele era um pobre coitado mesmo. Acontece que o Rav Pinchas Ben Yair tinha também encontrado com ele e falou, ele viu o rio se abrir para mim, ele viu o rio se abrir para ele, só para ele não vai se abrir, o Nebuch, um coitadinho, você não vai abrir para esse coitado, e o rio se abriu pela terceira vez. Acontece que havia gente no local e essa história se espalhou. E haviam alunos na academia que perguntaram, qual é o segredo? Como o senhor fez? O que precisa para acontecerem coisas assim? E ele falou, se você tiver certeza de que você nunca prejudicou um outro Yehudi, nem envergonhou qualquer pessoa, a coisa é simples. Você vai ser capaz de realizar a mesma coisa. Então a gente vê que o segredo para ocorrer milagres é nunca prejudicar alguém, nunca envergonhar alguém, e os milagres acontecem.